está no encontro 18, né, do capítulo que é o da Maria von Franz, que é o processo de individuação. Deixa eu fechar agora o WhatsApp, senão ele vai ficar com um barulhinho chato o tempo todo. Deixa eu fechar isso. Então, né, a gente está vendo essa questão do processo de individuação. E daí, geralmente, eu faço sempre, durante a semana, eu faço uma lembrancinha, assim, né? Coloco lá na internet, vai ser esse o tema. E essa semana não deu, não conseguiu, com maratona, com coisa de final de semana, não consegui fazer. E daí vem esse tema, né? Que é a realização da sombra. Então, não sei se quem está acompanhando pelo livro sabia, né? Que é esse o tema. Mas não sei se não é surpresa para algumas pessoas, né? Então, essa realização da sombra. E aqui eu coloco um pouquinho essa presença do corvo, né, dessa ave negra, que ela traz um pouquinho dessa presença da Nigredo, desse lugar assim onde a gente não tem muita clareza das coisas, né? Esse lugar que é tão rico, tão cheio de elementos, que representa muito a nossa parte inconsciente, e que a gente não tem consciência, muitas vezes, da riqueza que existe aí, do tesouro que existe aí, né? E que, muitas vezes, também é uma fonte de desconfiança, a gente tem receio do que pode habitar essa região, né? Onde a gente não tem... A consciência não chega com tanta facilidade. Então, hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa região, né, do nosso ser, que a gente vai chamar de sombra, e que, na realidade, é uma região que quem não conhece essa região, na realidade, é o nosso ego, né? Então, é uma parte de nós que a gente não consegue ter exatamente integrado, né? É uma parte do nosso ser que a gente não consegue assumir para a gente mesmo, por várias razões, né? Então, é como se o ego olhasse para isso e não reconhecesse como seu, né? Não reconhecesse como parte desse ser que ele faz né, essa interface entre o mundo e esse interior. Quando o ego olha para o seu interior, né, para o interior desse ser, o inconsciente, as coisas que esse ser já viveu, que somos nós, né? Quando o nosso ego olha para isso, ele diz assim: isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence, né? Isso aqui não existe. Então, e isso fica não iluminado, né? Não aparece, e por não aparecer, né? Às vezes a gente até tem a intuição de que existe, mas não consegue ver, não consegue assumir, não consegue integrar, né? Então, nesse processo de individuação, aos pouquinhos, né, o que a gente vai buscando ao longo da nossa existência é poder reconhecer essas partes, nos relacionar com elas e dar atenção devida, né, a uma parte da gente que é difícil de integrar, que por algum motivo a gente rejeita, né? Então, todos nós temos sombra, todos nós temos partes não integradas, e não são poucas, né? Então, ao longo da nossa existência, a gente consegue integrar algumas das nossas partes, né? A gente consegue colocar luz, né, sobre alguma dessas partes, mas outras vão continuar desconhecidas e vão continuar sendo negadas, né? Então, é algo natural no ser humano ter sombras, né? E, e também eu acho que se a gente pensar em termos de consciência, né, a sombra também nos ajuda a ter consciência, né? Porque se a gente representar a consciência enquanto a luz, a lucidez, né? O ter luz, se a gente tiver um excesso de luz,
a gente não consegue ver igual, né? Então, a sombra, ela dá o contraste o suficiente, dá a profundidade de campo para a gente entender a vida, né? De uma forma onde a gente não pode perceber que a vida é um fenômeno, né? Ao qual a gente não consegue ter controle completo, né? Que a nossa consciência abarca uma parte, mas é importante que ela abarque essa parte, e que a gente também tenha partes que não são conscientes, né? Para que a gente possa ter uma profundidade, para que a gente possa fazer um mergulho, né? Então, a sombra, né? A nossa sombra, ela é composta por dois elementos muito importantes, né? São fatores pessoais, coisas que a gente viveu, aspectos nossos, né? Que a gente não consegue assumir, né? Mas também a gente tem uma sombra coletiva, então a humanidade também tem coisas que foram construídas ao longo da existência humana, da história humana, e que são sombras, né? E a história da humanidade é uma história difícil, é uma história muito brutal, às vezes, né? Então, existem sombras coletivas, né? E esses dois elementos, os pessoais e coletivos, eles se fundem na realização da sombra. Então, mas o que será exatamente, né, essa sombra? Então, existem impulsos e tendências, né, que a gente tem dificuldade em reconhecer na gente mesmo, né? Onde a gente não consegue ver e perceber que aquilo é nosso, né? Mas o interessante é que essas coisas que esses impulsos, essas tendências, né, que a gente não consegue reconhecer em nós mesmos, a gente consegue reconhecer perfeitamente no outro, né? Então, é um fenômeno muito interessante esse que acontece em relação à sombra, né? Então, aquelas coisas em mim que eu vejo que eu não consigo assumir como minhas, né? Eu tenho facilidade de reconhecer essas mesmas características, essas mesmas tendências, esses mesmos impulsos, ou as mesmas, que podem ser coisas boas ou ruins, a gente vê no outro com muita facilidade. Então, e quando, por algum motivo, né, nos apontam a nossa sombra, né, alguém nos diz, tu é desse jeito, porque tu é assim, né? Então, às vezes, isso nos causa ou vergonha ou muita raiva, né? Então, quando a sombra se revela a partir do outro, né? O outro aponta a nossa sombra, porque, como eu disse, é difícil para a gente ver a nossa própria sombra, mas é muito fácil os outros verem essa sombra, né? Essas que para o outro não é a sombra, são características, né? Então, para o outro é fácil ver, e às vezes ele aponta, né? E às vezes isso nos dá vergonha ou nos dá raiva quando é apontado, né? Então, a reação que a gente tem quando nos apontam uma característica, e isso nos causa essa explosão emocional muito forte, né? É um forte indício de que realmente é uma parte da nossa sombra, né? Quando alguém nos fala alguma coisa a nosso respeito, isso nos incomoda um pouco, porque é como assim, a pessoa não me percebe, não me conhece, mas tá, tudo bem, ok, não é obrigada a conhecer, né? Não é obrigada a saber de mim. Isso não nos causa incômodo, possivelmente, bom, é uma percepção da pessoa, talvez equivocada, né? Mas quando a pessoa aponta algo e nos mexe profundamente, é porque ela pisou em algum lugar que é difícil para a gente, né? E uma coisa interessante, né, que dessa manifestação da sombra, a sombra aparece nos nossos sonhos, nas representações que a gente faz, né? E tratando-se principalmente de sonhos, né, a gente, em geral, consegue reconhecer com muito mais facilidade,
né? Isso no cotidiano, não no sonho, tá? A gente consegue reconhecer com muita facilidade a sombra naquela pessoa que é do mesmo sexo que nós, né? Um sexo igual ao nosso. Então, é mais fácil para uma mulher perceber a sombra, né? Ou perceber as características da sombra de outra mulher, do que perceber de um homem. Não é que ela não possa perceber, mas ela vai ter mais facilidade de reconhecer isso na outra mulher. Isso é muito interessante, né? Porque os nossos sonhos, eles vão apresentar personificações da sombra, ou seja, eles, nos nossos sonhos, também apontam a sombra. Às vezes a gente tem sonhos que são conturbados, sonhos difíceis, são sonhos que nos trazem, assim, quase que esfregam na nossa cara algo, né? Que às vezes é difícil para o ego lidar com essas coisas, né? Então, a personificação da sombra, ela se dá em alguns elementos do sonho, né? O sonho aparece personificado, a sombra aparece personificada no sonho. E daí, os personagens do mesmo sexo dos nossos sonhos, em geral, eles são personificações da sombra. Eles são elementos, né, que vêm nos falar, ou às vezes de forma brutal, às vezes de forma amistosa, né, de aspectos que a gente não tem integrado. Né? E é interessante a gente fazer essa relação, né? Então, uma mulher que tem, como mulher, facilidade de reconhecer aspectos de sombra em outra mulher, né? No cotidiano, no mundo objetivo, né? Então, da mesma forma, nós manifestamos a nossa sombra a partir, né, dessa mesma relação dos nossos sonhos. Então, é bem interessante isso. Né? E depois, né, a gente pode... O que vai abarcar isso? Né? Então, por que forma essa sombra? O que faz com que a gente não queira ver alguns aspectos? Né? Então, pode ser que o ambiente cultural, né, um forte... como ele que estrutura o ego, né? Essas nossas relações culturais que vão estruturando o ego, então depende do ambiente cultural onde a gente vive, né? Vai formar algumas... esse ambiente vai ter algumas características de repressão, né? Algumas coisas que são idealizadas, né? Na formação daquele ser, né? Que a gente vai chamar como um ideal de ego, né? Ou também a gente pode chamar isso de persona, né? Que são como eu me apresento para o mundo, né? E geralmente eu vou buscar um ideal de ego para me apresentar no mundo, né? Então, quem eu sou, como eu sou, então isso é aquilo que eu sou educado e que eu vivencio, que eu posso, né? Posso mostrar para o mundo para ter uma ressonância positiva desse mundo. E daí tem vários aspectos que para essa cultura, né, para a cultura minha cultura de origem, que são aspectos que não são valorizados, que são reprimidos, são vistos como feios, como pecaminosos, perigosos, né? Então, esses aspectos negativos, né, eles começam a ser abandonados por nós, que são vistos como negativos. Na realidade, não é que eles sejam necessariamente negativos, mas ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa formação, a gente vai abandonando alguns aspectos nossos. E esses aspectos são a nossa sombra. Eu gosto muito dessa figura aqui, né, desse carneirinho, né? Então, assim, o ideal, nossa, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa doce, querida, meiga, né? E daí a sombra é uma fera, um leão, né?
é super forte, super potente, se a gente pensar numa manifestação de energia leonina, né? Como potência, como força, como autoafirmação. Então, às vezes a pessoa é super doce, insegura, ela está na sombra, a sua autoafirmação, a sua potência, a sua força, né? Pode ser também que ela tenha a sua violência, a sua destrutividade também, pode ser que esteja na sombra. Então, mas por que eu estou colocando isso? Porque na sombra não existe necessariamente aspectos negativos, destrutivos, né? Então, eu posso ter colocado ao longo do meu processo de formação, né, desse ideal, né, que eu tenho que colocar no mundo, eu posso ter culturalmente determinado pelas estruturas sociais de origem, minha família, né? Eu posso ter esse ideal, né? Eu entrar num ideal onde a expressão da minha força, da minha potência não é bem aceita, né? Então, aos poucos, isso vai também dentro desse ideal de ego, ele vai sendo reprimido, vai sendo como que encoberto, vai indo lá para o mundo inconsciente. Então, é interessante porque dentro da nossa visão de sombra, né? Muitas vezes a gente pode... É comum as pessoas acharem que na sombra tá coisas horríveis, né? Então, tem um assassino lá na sombra, tem uma pessoa super violenta, autoritária, tá tudo na sombra, né? E não necessariamente, né? Tá na sombra aquilo que a gente não consegue integrar a esse ideal, né? De manifestação no mundo. E daí, isso também se manifesta nos sonhos, né, pessoal? A gente pode ver nos sonhos como essas figuras do mesmo sexo que a gente, né? Esses personagens do sonho que vêm falar com a gente, ou que nos agridem, ou que nos chamam a atenção, ou que estão presentes em algum momento, aparecem de repente, né? Esses personagens do mesmo sexo que a gente se relaciona, né? Dentro dos nossos sonhos, mas também tem um contexto, né? Um contexto que vai falar da sombra, né? Então, esse contexto podem ser locais bizarros, incomuns, labirínticos, subterrâneos, escuros, né? Locais confusos, onde eu olho, mas não vejo direito, né? Então, o labirinto é muito claro sobre isso, né? Então, esse lugar que a gente se perde dentro, que é fácil de se perder, esse é o ambiente da sombra, né? O ambiente onde facilmente a gente vai encontrar as nossas sombras. E está falando, né, desse ser complexo que nós somos e desses lugares de dentro da gente mesmo que a gente não acessa, né? Então, muitas vezes a gente sonha, né, às vezes com angústia até, né, e nesses lugares onde, de repente, a gente está numa casa e a casa tem um lugar que é subterrâneo, né, agora me faltou o nome desses lugares que são abaixo, me faltou Porão. completamente. Porão, isso, eu tô falando muita língua, por semana, eu às vezes me perco nas palavras, né? Então, o porão, né? Então, às vezes eu tenho um porão, às vezes tem um porão muito, né? Às vezes a gente encontra escadas que levam a cavernas, né? Lugares subterrâneos, ou também, às vezes a gente vai para cidades, por exemplo, que a gente não consegue entender direito a cidade, ou ela está também em situações catastróficas, né, como inundações. Então, tudo isso, incêndios, né? Então, tudo isso podem ser lugares onde a gente vai encontrar, né, esse ambiente onde esses personagens
podem estar vivendo e nos chamando a atenção, né? Então, a Maria von Franz, ela vai falar, né, que a sombra, ela é um aspecto nosso que vem nos chamar a atenção. Olha, eu estou aqui. Pô, cara, estou aqui. Espera um pouquinho, né? Tu não é só isso que tu está pensando que tu é. Estou aqui te chamando a atenção de que tu é isso também, né? Então, é interessante a gente poder ouvir esses personagens, né? E a sombra, ela pode inicialmente, né, ter um caráter positivo, né? Então, pode aparecer num sonho te dando um conselho, buscando travar uma amizade contigo, né? Te chamando a atenção para algo legal, né? Mas à medida que a gente vai negando a sombra, né, a gente vai dizendo, não, tu não existe, não vou te ouvir, né? À medida que essa sombra vai se tornando cada vez um aspecto nosso que a gente vai abandonando, né? Vai deixando abandonado, vai ficando cada vez mais lá no fundo do labirinto, né? Lá no fundo do poço, lá no lugar mais escuro, onde não se vê nada, né? Onde a gente não consegue achar mais ela. Então, à medida que ela é empurrada cada vez mais profundo e abandonada, né? Daí ela pode, mesmo que sejam aspectos positivos, né? Esses aspectos podem se tornar monstruosos e se tornar violentos, enfermos, ameaçadores, né? Então, quanto mais a gente nega, às vezes não é exatamente o aspecto que é positivo ou negativo, mas é a relação que a gente faz com o aspecto que se torna positivo ou negativo, né? Então, a sombra existe porque a gente nega aquele aspecto, né? Mas, à medida que o aspecto se mostra para a gente, né? Ele vem e diz, oi, estou aqui, né? E daí eu digo, não vou te ouvir, né? E vou cada vez mais empurrando para uma região inacessível, mas isso pode ver sobre a forma muito violenta, né? De um aspecto daí relacionado à violência, à enfermidade, à ameaça, né? A gente pode se assustar com alguns elementos dos nossos sonhos, que já são pesadelos, né? Que vêm de uma forma muito ameaçadora, muito cruel, né? Muito dura, justamente porque daí são aspectos que a gente tende cada vez mais a negar, a jogar para uma região inacessível. E daí, um mecanismo, né, que é muito comum na sombra, né, que é o mecanismo que a gente mais utiliza em relação à sombra, é a projeção. Então, eu começo a ver no outro aquilo que eu nego em mim. Então, eu posso, aspectos que eu vejo na outra pessoa, às vezes não é daquela outra pessoa, mas sim são aspectos que eu não consigo incorporar em mim e projeto na outra pessoa. Então, é interessante a gente entender um pouquinho o que é a projeção também, né? Ah, sim, projeto, mas o que significa isso, né? Então, significa que quando eu faço uma projeção no outro, é praticamente eu não vejo o outro, eu vejo a mim mesmo no outro. E, em geral, né, nos causa uma emoção forte, né? O outro passa a mexer muito comigo quando existe um fenômeno de projeção. Então, o rechaço que eu faço àquele elemento de sombra internamente, né, que eu não quero nem vê-lo, eu vejo no outro e passo, então, a como que agredir esse outro, né, vendo uma coisa muito ruim nesse outro, né? Então, eu passo a ter uma relação ruim com a pessoa, né? Sem conseguir vê-la, né? Na realidade, eu não consigo enxergar como se ela fosse
uma tela para o nosso filme pessoal, né? Então, eu tenho um filme que é a minha sombra. Eu projeto essa sombra no outro. Então, eu passo a não ver mais aquele outro, pode ser que ele seja completamente diferente, né? Mas eu vejo o meu filme pessoal ali. Então, às vezes, por isso que às vezes é muito difícil, às vezes, até de ter argumento quando existe a projeção, né? Porque simplesmente, se a pessoa está muito tomada dessa projeção, né? Ela está projetando massivamente, ela não vai conseguir ouvir o outro de jeito nenhum, né? E não existe argumento, né, nesse sentido. E daí, então, também isso é muito utilizado dentro dos fenômenos de massa, né? Então, eu coloquei que existe uma sombra que é coletiva também, né? Então, os fenômenos de massa, de projeção de sombra, é como que eles conduzem a, a, as projeções individuais para um objeto, né, que vai representar o mal em geral, né? E isso é muito, muito utilizado pelos regimes autoritários, né? Então, que sempre vão achar um bode expiatório para o mal, né? No caso da Alemanha nazista, isso foi projetado nos hebreus, né, e alguns outros povos que eram considerados pelos nazistas como inferiores. Na realidade, é uma projeção, né? Então, aquilo que não era visto era projetado nessas pessoas, né? E é uma condução muito, muito comum nos regimes autoritários. Na realidade, os regimes autoritários, eles funcionam dessa forma, né? Então, agindo sobre a sombra de cada indivíduo, né, e conduzindo a projeção dessa sombra a partir de uma necessidade muito forte de reconhecimento e de integração dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, ou às vezes processos de medo também, né? Então, a pessoa entra dentro de um contexto grupal, social, né? E socialmente se cria, né, um bode expiatório, alguém que vai pagar a conta, né, daquilo que não é integrado e que vai sofrer toda a agressão por isso. E daí é interessante que sempre se cria dentro essas estruturas, né, também um ideal, né, um ideal, e dentro desse ideal, daí tem uma vivência de sombra que é terrível, né? Que é uma coisa absurda, porque a sombra, né, nesse sentido, ela é projetada, mas ela toma conta da sociedade, né? E ela vem à tona dentro de uma violência, né? Bom, a gente sabe que pode ser uma coisa terrível, né? Terrível, inimaginável, pode tomar proporções gigantescas, né? E que a gente que eu acho que a palavra para retratar isso é mal, né? Então, quando a sombra individual se anexa à sombra coletiva e isso sofre um processo de organização e de manipulação, a gente tem a presença do mal, pessoal. Não tem outra palavra para isso, né? É a manifestação do mal na sua potência máxima, né? Bom, e também a questão da sombra, né, e dessa projeção, ela se manifesta fortemente num nível individual, mas que pode incorrer nesse nível coletivo que eu estava falando, né, a partir de um julgamento, né? Então, a gente julga o outro,
sem compreendê-lo, né? Então faz um massacre da outra pessoa, projetando a nossa sombra na outra pessoa, sem, sem nem sequer tocar na real história que existe por trás, né? Então, faz um julgamento, condena, massacra, né? Antes de poder entender o fenômeno humano que existe por trás daquilo que está acontecendo. E é interessante, pessoal, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade hiperindividualista, né? Muito individualista, e de grande manipulação de massa, né? Então, o nível de controle que a gente tem hoje, a partir disso, dessa projeção da sombra, é algo muito forte, né? E que se dá em níveis, assim, que parecem absolutamente inofensivos, mas que não são, né? Como é o caso, por exemplo, das redes sociais, né? Dos nossos grupos WhatsApp, da forma como a gente critica as pessoas atrás do computador, né? A forma como as pessoas se agridem a partir dessa proteção que a tela, né? Esse anonimato que a tela nos traz. Né? Então, hoje a gente vive um processo, né? Graças também à tecnologia que nos permite aqui estar juntos, né? Mas também essa mesma tecnologia, ela provoca um distanciamento, onde essa projeção, ela adquire uma faceta, talvez, que, não sei se a gente já viveu isso em alguma época da humanidade, né? Dessa forma, é algo novo, creio que é algo novo, né? Porque a gente está vivendo muitas coisas novas, e algo muito perigoso, né? Porque, na realidade, quando a gente faz a projeção da sombra, né? E atua em cima disso, né? Começa a atuar em cima disso, a gente está favorecendo todos os mecanismos de controle social, né? A partir da denúncia, a partir do da incompreensão, a partir do não ver realmente o outro, né? E tentar matar no outro algo que eu não suporto em mim. Mas o que a gente vai ver, assim, a Von Franz falando e Jung também, né, falando, é que, na realidade, a sombra, né, ela não é algo encapsulado, né? Não é algo encapsulado que a gente cerca de ignorância, cerca de não luz, né? E fica separado, né? Então, na realidade, a sombra é uma parte do nosso self, né? E que tem como um elemento importante nos chamar atenção, né? Chamar atenção do ego, de que existe algo maior que ele. Então, na realidade, é uma manifestação do self que nos chama atenção, olha, essa idealização que tu faz de ti mesmo, esse ser perfeito que tu pretende ser, negando toda a tua consistência profunda, essa correspondência que tu tem para o mundo, querendo sempre ser o melhor, o mais interessante, o mais perfeito, né? Ou mesmo quando a pessoa tem em nível de estrutura de ego, um autoconceito desfavorável, baixo, né? Uma autoestima baixa, também isso é uma estrutura de ego, né? E muitas vezes tem lá um talento, uma, um, um, uma possibilidade que fica na sombra. Então, isso fica como que nos afinetando, né? Fica nos dizendo, olha, eu estou aqui, tu não é só isso, tu é muito mais que isso. Então, a sombra é um elemento super importante, né? Que nos
traz notícias da gente mesmo, nos traz notícias, eh da totalidade do nosso ser, né. Então, o papel grande da sombra é nos chamar a atenção da estrutura de ego, de que aquilo que o ego percebe de si mesmo é só uma pequena parte da totalidade do ser. Então a sombra tem esse propósito, né. A gente tem a sombra justamente com o propósito, são essas partes do self que estão ali agindo, querendo nos levar à consciência da totalidade, né. E eu acho essa visão muito interessante, né, porque, às vezes a gente pensa que são só partes que não são integradas da gente, mas não, são partes que a gente não conseguiu integrar, mas que fazem essa conexão com essa estrutura mais profunda ainda, né, que é o próprio inconsciente, que é a própria totalidade do ser.